Deus tem nos trago para um caminho. E eu vou bem devagarzinho, como se estivesse numa escola bíblica dominical, porque preciso gerar entendimento para você produzir. Haja vista que nós temos ensinado e falado que nós só podemos produzir em áreas que nós temos entendimento. Se eu não entendo aquilo que está me sendo explicado, eu não consigo fazer. Se eu não entendo aquilo que está sendo ensinado, eu não consigo produzir. A bem da verdade é que fazemos algumas coisas, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer, já somos praticantes de alguns princípios. O que nós não sabíamos é que isso tinha um nome. O que nós não sabíamos é que esse ato, essa atitude, ela era profética. E Deus tem nos chamado para crescer. Diga, Deus tem nos chamado para crescer. Eu também amo igreja pequenininha, mas eu acredito que toda igreja pequenininha, se de verdade ela foi chamada para gerar no reino, para produzir no reino, ela vai crescer. Porque todo corpo cresce. Diga para alguém, todo corpo cresce. Então a igreja, ela é um corpo e ela precisa crescer. Nós vemos aqui crianças que estavam no ventre da sua mãe, que já estão falando a beça, correndo para cima e para baixo, aprontando todas, elas estão crescendo. Você olha para as crianças e diz, um dia desse era um bebê, está cheio de dente na boca, já não está tomando leite, está comendo, chupando carne, comendo frango. Então um corpo ele cresce, e eu acredito que a igreja ela está em crescimento. Eu sempre creio que a igreja ela iria crescer. Só que existem duas maneiras de um corpo ou da igreja com um corpo crescer. A igreja ou um corpo pode crescer de forma saudável, robusta, ou ela pode também crescer de forma doentia. Ela pode crescer e desenvolver no seu organismo, mesmo em crescimento, doenças, enfermidades. E na medida que ela, no seu corpo, ela tem doenças, enfermidades, ela não consegue produzir em muitas áreas. Haja vista, as enfermidades nos impedem de fazer muita coisa. Então eu sempre creio que Deus, Ele nos daria um alimento sólido, um alimento que nos tornaria robusto. Eu não tenho pretensão de ser grande. Eu tenho pretensão de fazer com que o Deus que eu sirvo, Ele seja engrandecido através da minha vida. Deus não quer se esconder na rua Domingos Mondinho. Deus quer aparecer na rua Domingos Mondinho. E eu não sei você, mas eu sou responsável em abrir as cortinas desse endereço para poder mostrar Deus para as pessoas aonde elas estiverem. Então, nós não estamos aqui escondendo Deus. Se não estamos escondendo Deus, também não vamos esconder para o que fomos chamados. E eu não sei se você acredita nisso, mas preciso que você me ajude a pregar. Se eu estivesse do lado dessa pessoa, eu falaria para ela, então fala a você, Deus te chamou para crescer. Alguns lugares nós só chegaremos se a nossa mente for primeiro. Eu tenho dito que nós não chegamos em lugar nenhum se a sua mente não chegar primeiro. Todo lugar que você pensa está primeiro, passou pela sua cabeça. Você pensou em vir para o culto hoje, por isso você está aqui. Certamente você deve estar pensando em fazer algumas coisas no final do culto. Uma delas é ir para casa. Quando você chegar em casa, isso faz parte daquilo que o teu pensamento gerou. Se você não vai direto para casa, é porque também o teu pensamento está te levando para algum lugar. Então você não chega em lugar nenhum que a tua mente não tenha chegado primeiro. Nós estamos em crescimento. E na medida que crescemos, mudamos. Inclusive, mudanças se fazem necessárias para um crescimento saudável. Nós temos que mudar tudo. Nós temos que mudar o jeito de falar. Nós temos que mudar o jeito de pensar. Nós temos que mudar o jeito de agir. Nós temos que mudar o jeito de se comportar. Nós temos que mudar até o jeito de se vestir. Nós temos que mudar o jeito de se pentear. Nós temos que mudar, porque mudanças trazem crescimento. Pessoas que não mudam não crescem. E se crescem de forma doentia. Crescem de forma infernal. Então a palavra de Deus ela tem se aberto diante de nós para que nós possamos crescer com entendimento. Amém? Nós podemos crescer. Deus escolheu coisas e escolheu pessoas muito pequenas.
escolheu pessoas em vilarejos, escolheu pessoas em lugares improváveis. Mas essas pessoas, na medida que atenderam o chamado de Deus, eles não permaneceram naquele ambiente, porque o crescimento vai levar você a mudar de lugares. O crescimento vai levar você a mudar de amizades. O crescimento vai levar você a mudar de comportamento. Alguém não compreendendo isso, não entendendo a essência do que Deus te chamou para ser, ele vai olhar para você e vai dizer: pois agora está metido. Antigamente era mais simples, mas agora que começou a fazer uma faculdade, ele está metido. É que na medida que você vai crescendo, a tua frequência vai sendo alterada também. E algumas pessoas que não estão na mesma sintonia, elas vão ficando numa frequência alterada, não conseguem te acompanhar. Você vai estudando e a tua maneira de pensar, ela vai sendo alterada. Você vai lendo, a tua maneira de falar, ela vai sendo alterada. Você vai se aprimorando no conhecimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vai alterando você. Dentro da Bíblia Sagrada, o apóstolo mais inteligente, mais intelectual, para mim o apóstolo que mais alcançou a obra missionária na Bíblia Sagrada fora o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao terminar a sua carreira, no término da sua carreira, parece que ele pede pelo menos 3 coisas para que se traga para ele. E na medida que ele identifique quais são essas 3 coisas, nós conseguimos entender porque Paulo foi o que ele foi. Ele diz: quando vierem, traga para mim a minha capa. Paulo era um homem que acreditava em cobertura espiritual. Diga para alguém: Paulo acredita em cobertura espiritual. A capa do apóstolo Paulo aponta para uma cobertura espiritual. Identificamos que toda a capa, ou todo sujeito que usava uma capa na época, ou no período de Jesus Cristo, ele era intitulado alguma coisa. Deixa eu lembrar você que Bartimeu, antes de sair do seu lugar para ser curado por Jesus, ele usava uma capa, ele estava sobre uma cobertura, e aquela capa dava para Bartimeu a ideia de que ele podia esmolar. Bartimeu não estava ali à toa. Bartimeu estava, mesmo que mendigando, estava sobre uma autoridade espiritual. Quando ele sai, quando Jesus o chama, o texto é enfático dizendo que ele largou a sua capa. Ele sai debaixo da cobertura do esmolar para ir para a cobertura da prosperidade. Ele sai debaixo da capa, da cobertura do mendigar, para ir para debaixo da cobertura do dono e do ouro, da prata. Mas a vista que quem estava chamando Bartimeu era nada mais nada menos do que o próprio Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Então o apóstolo Paulo, ele tinha também uma capa que dava para ele uma autoridade sobre aquilo que ele fazia. Mas Paulo não pediu apenas a capa. Paulo pediu: traga-me para mim os meus livros. A gente entende porque Paulo era um homem de conhecimento, porque Paulo também fazia uso da literatura, daquilo que ele tinha. Quando você lê um livro, quando você lê alguém, você acredita que aquela pessoa de alguma forma está devolvendo um conhecimento para você. Quando eu leio um livro, eu extraio o conhecimento de alguém que aprendeu alguma coisa que eu não aprendi. Então eu percebo que Paulo, por mais inteligente que fosse, ele lia livros, e se lia livros, Paulo entendia que tinha pessoas que sabiam de coisas que ele não sabia. É de suma importância você ter a humildade, mesmo depois de muitos anos na igreja, mesmo depois de muitos anos no ministério, você ter a humildade de saber que tem gente que sabe de coisas que você não sabe, e Deus quer fazer uso da vida dele, fazer uso da vida dela, para beneficiar a sua vida. Quem está entendendo isso daqui diz amém? O apóstolo Paulo, ele não pede apenas que traga os livros. O apóstolo Paulo pede também que traga os pergaminhos. E os pergaminhos eram exatamente a palavra de Deus na atualidade para o apóstolo Paulo. Então Paulo era um homem que estava sobre uma cobertura espiritual. Paulo era um homem que tinha sobre a vida dele a intelectualidade do momento da atualidade para poder investir sobre a intelectualidade dele. E Paulo também tinha a palavra de Deus que dirigia a vida dele. Diga: todo mundo que quer crescer precisa de uma cobertura espiritual. Aleluia. Tem gente que não acredita nisso. Tudo bem. Nós não podemos ficar aqui discutindo em quem crê no que eu falo ou quem não crê no que eu falo. Nós precisamos dividir as pessoas como elas são. Algumas pessoas vão crer e vão viver aquilo que elas creem. Outras pessoas não vão crer e vão deixar de ver aquilo que elas não creem. Mas eu faço parte do povo que crê naquilo que o altar está determinando sobre a minha casa. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu creio.
não pode comer. Vamos combinar uma coisa, né? Aquele que tiver comer carne, não coma carne na frente daquele que não come carne. E aquele que não come carne, não julga aquele que come carne. Fica cada um no seu quadrado. Em outras palavras, eu poderia dizer. Quem está entendendo isso, diga amém. Diga, eu creio. Se você não crê, estamos em paz. Amém? Tudo tranquilo, tudo flui. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que provar para as pessoas que estamos certos. Nós só temos que deixar o tempo dizer. Porque o tempo ele é fantástico para trazer resposta. Eu amo o tempo. O tempo traz resposta de quem está certo e de quem está errado. O tempo traz resposta de quem foi o pecador ou quem na verdade foi o injustiçado. O tempo traz resposta de quem em verdade estava chorando de verdade e quem na verdade estava chorando de mentira. O tempo traz resposta de quem de verdade estava alegre ou estava apenas posando para a foto do Facebook. O tempo ele traz respostas fantásticas. No mundo, vamos dizer por aí, um ato de filosofia ou de ditado popular de que o tempo ele é soberano. O tempo ele é o Senhor das respostas. Nós estamos vivendo um tempo em Deus. E eu tenho crido naquilo que Deus, ou para onde Deus está me levando. Quando eu olho para o retrovisor da minha existência, eu consigo compreender quem fui eu lá atrás. Alguns de nós temos histórias que parecem ser histórias de depressão, histórias tristes, histórias que nos levam para baixo, mas não. Quando nós olhamos para essas histórias, é de suma importância compreender que não estamos mais naquele ambiente, naquele lugar. Você já deve ter compartilhado com alguém a experiência de quando você, pequeno, quando era menino, não tomava suco de laranja. Você não sabia o que era bater uma laranja no liquidificador e tomar. Você tomava suco de vinagre e colocava na água. Você deve ter ouvido alguém contar que na ausência do café fervia água, colocava açúcar e bebia apenas a água com açúcar. Você já deve ter ouvido alguém dizer que como não tinha pão, fazia aqueles bolinhos de farinha de trigo. E essas mesmas pessoas hoje, aqueles que tomou suco de vinagre ontem, aqueles que beberam água com açúcar fervendo ontem, aqueles que tinham apenas bolinho de farinha de trigo, hoje eles estão deleitando no Senhor. Eles estão tomando suco de laranja, vitamina de abacate, 700 ml de açaí, come x-tudo, come hambúrguer. Pessoas que não tinham sequer uma ficha para poder colocar no orelhão, hoje em dia tem smartphone, tem telefone de última geração. Há crianças que andavam pelo meio da rua e não tinham sequer uma havaiana, hoje tem chinelo personalizado, hoje tem sandália que amarra atrás, sandália que amarra à frente, sapatinho cinza, sapatinho verde. Eu creio que você entendeu que Deus está levando você para um ambiente que você não esteve ainda. Está entendendo isso aqui? Alguns de nós dormíamos no chão. Hoje nós temos uma cama. Alguns de nós dormíamos em cima de um lençol que não podia se trocar, porque senão não tinha outro lençol para colocar. Mas hoje em dia nós olhamos para o guarda-roupa, tem lençol verde, tem lençol vermelho, tem lençol de bolinha, tem lençol, tem fronha de tudo quanto é tipo, tem fronha com frozinha, tem fronha sem frozinha, tem fronha do time do Flamengo, tem fronha do time do Botafogo, tem personalizados de tudo quanto é tipo. Eu queria que você trouxesse isso à memória. Você não é quem você já foi um dia. Eu queria que você cresça, que você será o que você não é hoje. Eu vou falar outra vez para alguém receber. Você não é o que você já foi um dia. E eu quero profetizar que você será o que você ainda não é hoje. Você não é o que você já foi um dia. E eu estou profetizando que você será o que você ainda não é hoje. Como é que se alcança isso, pastor? Debaixo de princípios. E princípios são eternos. Princípios são espirituais. Nós fizemos aqui, por exemplo, a semana do Yom Kippur. E no dia de domingo, não muitas pessoas, ou não poucas pessoas, melhor dizendo, testemunharam e se sentirem leves. Estou bem, pastor. Depois de domingo eu resolvi uma treta. Depois de domingo eu estou mais encorajado. Tem gente que ainda não teve coragem de ir. Eu não teve tempo de ir. Mas ele já está mais encorajado, ele está mais consciente que ele tem que consertar algumas coisas na sua vida. Sabe o que é isso? Isso é a força do princípio. Nós não precisamos colocar aquilo que para e colocar o charme judeu, mas se nós colocarmos o princípio da palavra de Deus, ela rege nossas emoções, ela rege o nosso casamento, ela rege a nossa família, ela rege o nosso
é que estava determinado para um tempo. E o tempo é esse. Alguém pode pensar, por que, pastor? Por que você não pensou nisso antes? Eu também perguntei isso para Deus. Eu disse, Deus não estava escondido. Deus disse, não estava escondido. Todas as coisas têm um tempo determinado para acontecer. Tudo tem um propósito. Bendito seja Deus. Nós acreditamos aqui que vivemos um princípio de coisas novas sobre a nossa vida. Quando falamos sobre a Rosh Hashanah, que era a virada de ano do judeu. E nós acreditamos que somos israelitas na essência, porque fomos enxertados por Deus. O Deus de Israel é o meu Deus. O Deus que abriu o mar vermelho é o meu Deus. Eu não sei se isso faz diferença para você. O Deus que jogou a muralha de Jericó por terra, ele é o seu Deus. O Deus que ressuscitou a cruz, ele é o seu Deus. Cremos no princípio e estamos estabelecendo um princípio espiritual para a igreja, resgatando vida para Cristo, ou mais um, a saber, o tempo das primícias. Diga primícias. Primícias. A palavra primícia em si só, ela já é interpretativa do que significa. Primícia, primeiro. Tudo que é primícia é primeiro. Pastor, isso não é dízimo? Não. Primícia é primeiro do que dízimo. Dízimo estabelece uma quantidade. Dízimo estabelece uma quantia. Pastor, esse negócio de primícia é para nós? Se dízimo é, primícia também. Se Páscoa é, primícia também. Ok? Então, o dízimo estabelece uma quantia. É a 10ª parte. A primícia não tem uma quantia. A primícia é uma oferta ou uma entrega de honra. E a missionária Lucimara, quando disse aqui sobre primícia, ela falou sobre a ideia de nós, às vezes, ofertarmos porque a igreja precisa. E a primeira coisa que eu queria que o Espírito Santo colocasse uma chave dentro da sua cabeça e virasse agora, é que nós não ofertamos porque a igreja precisa. Nós ofertamos porque honramos. Não é uma questão de ofertar porque se precisa, é uma questão de honrar quem nos provê. Vou falar outra vez. Não é uma questão de ofertar porque a igreja precisa, porque ela tem de pagar as coisas. É uma questão de honrar, porque Deus te provê. O texto que está falando sobre primícia está no livro de Levítico. E Deus está estabelecendo aqui um acordo quando eles fossem entrar na terra. E alguém pode também, usando o mesmo pretexto sobre o dízimo, dizer: isso é coisa da lei. Só que primícia, tanto quanto dízimo, veio antes da lei. Eu queria ler um texto com vocês, se não tivermos tempo, eu vou devagarzinho, a gente vai outro dia. Já que não pode ler ali, leia a Bíblia. Escolhei sua Bíblia. Vamos lá em Gênesis, capítulo de número 4. Eu de verdade, eu nunca tinha entendido muito bem esse texto aqui. E eu queria fazer, como numa escola bíblica dominical, dar direito para você tentar me responder o porquê desse acontecimento aqui. Vamos ler o texto, e aí vou te fazer pensar numa coisa que talvez você já tenha pensado. Está pronto para ter uma visão? Teu olho vai ver na Bíblia o que ele ainda não viu, mas está ganhando clareza, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu leio ela diferente. Eu nunca li a Bíblia da mesma forma. Da
Das 30 vezes que já fiz a leitura da Bíblia, eu nunca consegui ler a Bíblia do mesmo jeito. Cada vez que eu lia, ela é diferente. Cada vez que eu leio, ela fica diferente. Cada vez que eu leio, ela apresenta algo para mim mais fantástico, sublime e extraordinário. Quem encontrou o livro do Gênesis, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Vamos ler o texto e eu vou emitir a pergunta para você. A partir do versículo 1 diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim. Quem ela teve? Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão. Qual o nome? Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Preste atenção, por favor. Preste. O que tem a ver esses 10 dias que aparecem aí? Vai aparecer no próximo versículo. Não tem muito sentido, ou não fazia muito sentido até nós darmos a interpretação pela palavra de Deus do que são isso. Parece que é vago, olha, diz. E aconteceu, ao cabo de quantos dias? 10 dias. De 10 dias. Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Só um momentinho para a gente continuar lendo depois. 10 dias. O Yom Kippur, ele é aos 10 dias do 7º mês. E eu disse para vocês que depois do Yom Kippur, os judeus iam para as festanças, comer, beber, se alegrar. E eles também iriam oferecer ao Senhor suas ofertas. Eles iriam oferecer ao Senhor suas ofertas de gratidão pelos primeiros 10 dias do ano, pelo período do perdão que eles receberam. Eles iriam oferecer ao Senhor aquilo que eles iriam ter como primícia. Era a primeira oferta depois dos 10 dias. Do nada, no Gênesis, aparece aqui. Do nada. E aconteceu ao cabo de 10? De 10? Diga para alguém: meu pastor disse que a Bíblia é um tudão. Você não compreende a Bíblia por um capítulo. Você não compreende a Bíblia por um versículo. Você não compreende a Bíblia por um livro. Você só compreende a Bíblia pela totalidade dela. Ao cabo de 10 dias, perceba o que vai acontecer aqui. O Caim trouxe o quê? O que ele trouxe? Versículo 4, vai. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua loucura. E agradou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha cá. O Caim não trouxe. O Abel trouxe. Não tem uma explicação óbvia no texto do porquê Deus aceitou a de Abel e a de Caim não. Você já leu esse texto? Tem aqui? Não tem. A gente que ficava falando: eu acho que a gente vai criar uma implicância do Caim, né? A gente ficava falando: que o Caim é ruim. Caim tinha um coração mau. Mas o Caim era invejoso. Por que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim? Detalhe: quem oferta primeiro é Caim ou Abel? Caim. Não dá nem para a gente dizer que o Caim ofertou com um coração de inveja. Só se a Bíblia estivesse dizendo que Abel ofertou, aí também Caim ofertou. Nós pensaríamos: ué, então Caim, Deus não aceitou porque ele só fez o que Abel fez. Não, o Caim ofereceu primeiro. Mas o texto está dizendo que o Senhor atentou para a oferta de Abel. Diga: primícia é do que é primeiro. Se eu olhar para esse texto agora com um entendimento do que é primícia, eu vou compreender por que Deus aceitou a oferta de Abel
e não aceitou a oferta de Caim. Aconteceu ao cabo de 10 dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Qual é a diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel? É que Abel também trouxe, mas ele trouxe os primogênitos da primícia. Veja, a lei não está instaurada aqui, mas o princípio já está valendo. Transportando isso para os nossos dias, a lei também não está instaurada aqui, mas o princípio ainda é o mesmo. Vamos ver se você preenche esse espaço vazio com glória a Deus enquanto você for. Glória a Deus! Glória a Deus! Compreende isso? Ficou entendido isso? Ou não? Por que Deus aceita a oferta de Abel? Diga, porque Abel ofereceu primícia. Não tinha um nome, mas já tinha um princípio. Como eu disse aqui, conheço Resgatando Vida para Cristo, que embora não era essa a nomenclatura que dávamos para algum tipo de voluntariedade, oferta que os irmãos entregavam na igreja, não tinha o nome de primícia, mas tinha o princípio. Diga, Deus honra princípio. Se você tiver uma outra explicação, o porquê Deus não ter aceitado a oferta de Caim e ter aceitado a oferta de Abel, você me manda depois. Porque a única explicação é porque Abel tira do que é primeiro. Isso me remete lá à época de Jesus. Aí não é sobre primícia, é sobre o que foi ofertado. Jesus está perto do ofertório, observando que todos traziam dízimos e traziam ofertas, depositavam ali. E veio uma viúva e depositou ali uma moeda. E Jesus disse: observaste o que fizeste essa viúva? Jesus honrou mais a oferta da viúva do que a oferta de todos, que monetariamente era muito maior. Mas ele explica: é que todos deram do que sobejava. E já que está dando do que sobeja, não é primícia. Mas essa mulher deu tudo o que ela tinha. E se ela deu tudo o que ela tinha, não tem secundarismo aqui. Também é primícia. Pastor, naquele dia eu vim, peguei os envelopes e não entendi muito bem. Você não precisa fazer nada sem que você não tenha entendido. Você só vai fazer a partir do entendimento que você está tendo da palavra de Deus. Outro sim, nós podemos avançar. Vamos voltar de novo a Levítico, capítulo número 23. Ele está dizendo, versículo número 10: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, cegares a sua cega, então trareis um olho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Outra coisa de suma importância é saber que todos os dízimos, todas as ofertas, todas as primícias, elas sempre serão ao Senhor. Mas a pergunta que não quer calar é se Deus, de fato, faz uso disso na sua existência. Não. Deus não precisa fazer uso disso na sua existência. Qual é a existência de Deus? Disse Jesus: Deus é Espírito. Ele não faz uso dessas ofertas. Ele não faz uso desses dízimos, dessas primícias na sua existência. Mas Ele determinou alguém dentro da existência dele para administrar aquilo
aquilo que era entregado por eles, a saber, os sacerdotes. Não sei se é de conhecimento de todos, acredito que sim. Das 12 tribos da nação de Israel, teve uma tribo que não ganhou direito de nada, nem um pedacinho de terra, nem um quadradinho de terra, não ganhou nada. Deus disse para a tribo de Levi: eu serei a herança de vocês. Preste atenção, 12 tribos, uma tribo não ganhou terra, não ganhou herança. Quantas tribos ganharam herança? Quantas tribos ganharam terra? 11 tribos. Como é que Deus vai sustentar a tribo de Levi? Com as ofertas, com as terras, com as entregas das 11. Porque os levitas, eles estavam separados unicamente para conduzir o culto ao povo, conduzir a vontade de Deus ao povo, a saber, dentro de suas ordens levíticas, sacerdotes, sumos sacerdotes. O levita que era responsável em cuidar da mobília, em guardar quando se desmontava o tabernáculo. Então eles não tinham outra ocupação. As 11 tribos tinham. E se as 11 tribos ficassem julgando a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não dizimava, a tribo de Levi não entregava a primícia, não como eles, não para o povo. A tribo de Levi não fazia nada. No dia do Yom Kippur, só tinha perdão para as 11 tribos, porque a tribo de Levi estava responsável em conduzir o sacrifício. Quem entendeu isso aqui? O combinado era esse aqui, olha. Então nós vamos produzir, e de tudo que vamos produzir, a primícia será para o Senhor. E o Senhor escolheu dentre o povo sacerdotes, levitas, para administrarem aquilo. De maneira que o filho de um levita queria beber leite de bezerro, e se encontrasse com um filho da tribo de Judá, não seria inferiorizado em nada, porque um filho de alguém da tribo de Judá diria: ó, o meu pai tem vaca e eu bebo leite. O filho de um dos filhos da tribo de Levi diria: eu também bebo leite, porque o teu pai traz vaca para o meu pai. Outro sim, se o menino da tribo de Judá dissesse: se o menino da tribo de Levi dissesse: eu tenho perdão, eu tenho o privilégio de estar no santuário e vou oferecer sacrifício pelos meus pecados e pelo pecado do povo, o menino da tribo de Judá diria: que bom, porque através da tua vida eu também terei perdão. Estou falando devagarzinho, não é possível? Está mastigadinho? Era a tribo de Levi oferecendo culto, adoração a Deus, entregando revelação, Torá, ensinando o povo, conduzindo o povo espiritualmente. E o povo abastecendo a tribo de Levi. E o céu satisfeito com essa engrenagem. Por isso a ordem é: vocês vão pegar daquilo que cegarem na terra que eu vos colocar. Vai pegar um molho de primícia e vai dar para o sacerdote. E no dia, aqui, versículo 11: e ele moverá o molho perante o Senhor. Ele vai mover o molho perante o Senhor para quê? Para que seja aceito. Diga: se o sacerdote não movesse o molho, a oferta não era aceita. Se não se entregasse, diga: se não se entregasse os molhos da primícia,
Para os sacerdotes, Deus não abençoava a terra deles. Isso é a ordem de Deus. Então ele movia aquela oferta, aquela primícia, e Deus aceitava aquele movimento. Era como se um sacerdote estivesse dizendo: Deus, aqui, eles estão obedecendo. Abençoa a terra deles, frutifica a terra deles, multiplica os bens deles. Eles estão em obediência. Diga para alguém: eu creio em princípios. Diga: essa igreja. Creio em princípios. Vamos ler outro texto. 2 Crônicas, capítulo de número 31. 2 Crônicas, capítulo de número 31. Do versículo 1 ao versículo de número 10. Quem achou? 2 Crônicas. Nós estamos vivendo um tempo tão esquisito. O que eu disse? Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vendo que esta água ela é incolor, ela é transparente. Sim ou não? Sim. Todos conseguem visualizar isso? Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que provar para as pessoas que essa água é transparente. Eles estão vendo, está diante dos olhos deles, mas eles não estão aceitando. Sabe a mente cauterizada que o apóstolo Paulo diz? A mente está queimada. Cauterizar é queimar. A mente está queimada a ponto de não absorver o entendimento e não se consegue fazer nada em áreas que você não entende. Nós estamos lendo a Bíblia, mostrando nos textos bíblicos, nós falamos para as pessoas na Bíblia e ele diz assim: mas eu acho que não é isso não. É esquisito, não é, igreja? Estamos vivendo um tempo onde você tem que falar para as pessoas que essa parede é branca. E ele pergunta para você assim: como é que o senhor me prova que essa parede é branca? E você fica meio sem resposta, sim ou não? Porque como é que eu provo essa pessoa que essa parede é branca? Eu não tenho que provar. Ela é branca. Está todo mundo vendo. As pessoas estão vendo o que é certo. Estão dizendo: não, está errado. Eles estão olhando para o que é errado e estão falando: não, está certo. Diga para mim: esquisito. Nós estamos mostrando para você que princípios são eternos. Amém, amém? Inclusive por sermos pentecostais. Eu sou da linha pentecostal. Terra, mato. Eu só não dou lugar melhor por falta de coordenação motora. Mas eu gosto do negócio. Só que parece que nós damos, no decorrer da história, muito mais ênfase ao que é espiritual. E esquecemos que vivemos na terra. Pode ser espiritual como for, mas gosta de comer uma beirinha de um contrafilé. Não é? Pode ser o espiritual como for, mas é bom ter umas 3 pedras de gelo num copo de Coca-Cola suando, e você bebendo aquilo, depois que coloca um pedaço de lasanha com bastante queijo e carne moída na boca. Pode ser espiritual como for, mas quando tu olha no espelho e tu vê assim a roupinha meio zoada, meio velhinha, rota, que tu pode nem abrir as pernas porque aqui já está tudo fabricado. Tu se sente para baixo. Como é quando tu olha no espelho e fala: hoje eu estou o que estou. Hoje eu estou lindo. Hoje eu estou bonito.
fazer um penteado desse aí que a Kathleen faz, isso é caro, isso gasta, isso tem que ter dinheiro. Para você usar um óculos com uma armação diferenciada, isso tem que ter dinheiro. Então pode ser espiritual como for. Diga, crentes espirituais precisam de dinheiro. Só que os nossos pais lá atrás nos tornaram espirituais. As pessoas estavam no lugar, davam glória, aleluia, falavam livro, nada contra. E voltavam para casa para comer fuba. Nada contra. Mas já comi muito fubá. Hoje eu quero estrogonofe. Olha aí, o glória que aleluia, isso está entendendo, hein? Oh, maravilha! Não, eu sou humilde, não, eu sou humilde, mas eu gosto de uma gravata maneira. Eu sou simples, mas eu quero uma calça responsa. Aí o Espírito de Deus está na minha vida, mas eu quero morar no negócio. Aí, parece que os espirituais, aqueles espirituais morram. Os espirituais, eles olham para esse tipo de mensagem e dizem: pronto, viu? Só quer saber das coisas da terra agora. Mas irmão, o céu já está preparado. O lugar que eu vou viver a eternidade já está pronto, não depende de mim. Ele disse: eu vou preparar o lugar, eu estou crendo nisso. Ele já foi. Ele disse: quando eu preparar, voltarei e vos levarei. Então o que eu vou viver na eternidade já está preparado. Mas o que eu vou viver aqui na terra ainda depende de mim. Sim ou não, gente? Pode ser espiritual como for. Mas a criança pediu um Danone, tu quer dar Danone para ela, assim ou não? Sim. Biscoito recheado. E você, quando criança, não ouvia isso. Você quer ter um bolinho para poder todo mês bater parabéns? O meu primeiro bolinho de aniversário foi quando eu tinha 19 anos de idade. Eu nunca tive um bolinho de aniversário. Parabéns para você. Não tive. Foi a Érica, quando eu comecei a namorar com ela, nós éramos filhos de adolescente. Aí disse: ô Alex, tem uma briga lá em cima no gabinete do pastor. Aí quando eu entrei no gabinete do pastor, ele disse: que não emocionou tanto, 19 anos de idade. As crianças nem nasceu, nós já está fazendo bolinho. Não tinha aniversário, hoje em dia tem mês. Sabe? Você precisa entender que você está vivendo um tempo novo para a tua vida. É por isso que eu estou profetizando que nós vamos para algum lugar que ainda não tivemos. Porque a gente já vive em lugares muito piores, nós vamos chegar em lugares muito melhores para a nossa vida. Já parou para pensar também? Não vai dar tempo, eu vou dividir em 3 meses. Já parou para pensar também que às vezes a pessoa não é da igreja, às vezes a pessoa é da igreja, ela não gosta de se arrumar. Ela não gosta de se arrumar, não bota roupa maneira, calma, um cheirosinho. Mas vai pro mundo. Vai pro mundo, bota para quebrar. Bota um saltão de negócio. Isso acontece muitas vezes no meio do casal. O casal se separa. Enquanto está casada, tu não vê a mulher se arrumando para nada, mas separou, ela quer mostrar que ela é a mulher mais poderosa do mundo, aí ela quer se arrumar depois que se separa. Porque ela quer mostrar pro cara que ela perdeu, que ela é poderosa. Isso vale pro homem também. Anda igual um mendigo dentro de casa. Quando não igual Adão. Aí separou, quer comprar roupa nova. Deus está querendo que você viva algo novo agora. Deixa eu profetizar algo para a tua vida. Deus está querendo que a tua família goze do melhor agora. Deus está querendo que teus filhos comam do melhor agora. É agora. É agora. É agora. Deus está querendo que você viva do melhor agora. Hoje. Foi ele que disse: se vocês quiserem e obedecerem, comereis o melhor da terra. Aleluia. Diga, eu creio.
multidão, aqui não virou gente aqui. Mas eu já fui pro culto de terno, de gravata, pedalando. E tinha que prender a calça aqui na meia. Assim que eu fazia, olha. Pra quê? Pra não prender na corrente. As minhas calças sociais, elas eram todas cheias de crash aqui do lado. Essa história não te contaram, né? Agora eu estou incomodado porque eu estou andando numa tuxa. Mas deixa eu falar para você. Deus vai me levar para muito além da tuxa. Quando eu levar a tuxa, vai muito para trás do que Deus vai fazer. Glória a Deus. Amém, meu amigo? Amém. Isso não é só para mim, isso é para nós. Isso é para todo mundo. Aí eu tive o Brava. O Brava era bravo. O Brava era uma luta. O Brava me fez uma vez vir de Niterói numa barca, que eu me coloquei assim na beira da barca e pensei em me jogar. Tamanha luta, prova que eu arrumei. Depois do Brava eu tive outros. Até arrumar um Fiatzinho. Fiatzinho é uma dela. Quem já viu o Fiatzinho? Ô João, eu tive um Fiatzinho, João, que tinha que botar um cabo de vassoura no meu banco. Lembra? Que era pra quê? Para o banco não cair. Quando eu tinha que levar alguém aqui, ele era o substituto do cabo. Ele ia no lugar do cabo de vassoura, segurando a minha poltrona para não cair. Um dia vindo da praia, o menino disse: pastor, vou abrir a janela aqui um pouquinho para poder entrar um vento. Quando ele meteu a mão no vidro, caiu tudo. Para a porta não abrir, eu amarrava. Graças a Deus eu já não estou lá. Deixa eu te falar, estou indo para onde eu não quero ir. Amarrava aqui, ó, para poder não abrir. Um dia eu fui pro gol de casal lindo, mais lindo. Ternão, decão, missionária Eric Gordon da Inglaterra, aquele vestidão cheio de brilho, igual um pavão. E no Fiatzinho. Quando chegou lá em Santíssimo, o Fiat morreu. Falei, pronto, vamos empurrar ele pro cantinho, Eric, e vamos. Ah, Eric, tô de salto. Falei, Eric, vamos embora, botou pro cantinho ali e fui pro gol de casal lindão, bonitão. Gol de casal, só gente maneira, os carros dos caras pararam em frente à casa que eles alugaram para fazer o gol de casal, um jantar maneiro. Depois do gol de casal, eu olhei pro rapaz que estava organizando o evento e falei, cara, eu precisava de uma ajuda para poder ir no meu carro. Aí, legal, posso dar um. O que foi? O que aconteceu? Eu falei, que gostei de mudar a bateria. Aí juntou uns 4, 5 caras e a gente veio rolando. E eu botei um Fiatzinho no meio de uns carrão grandão, bonitão. Os caras aí, quando eles chegavam perto desses caras, eles iam diminuindo o passo. Como quem diz, vai ser aqui. E eu ia andando, ele andando mais, vai ser aqui. Quando eu parei no Fiatzinho, o irmão não se segurou. Isso é testemunho, tinha gente diante comigo. Ele não se segurou, olhou para mim e falou assim: pastor, seu carro é esse? É esse aí. É esse aí. Com muita dó, eles pegaram a bateria deles e colocaram no meu carro. Ficaram assim: ô, tu quer que eu leve o senhor? Deixa esse carro aí. Eu levo o senhor para ele, deixa isso aí. Eu não, isso aí não, cara, isso aí não é meu carro. O moço, eu acabei de ministrar para a família dele, olhou no meu olho e falou: pastor, o senhor não combina com esse carro. Aquilo na hora me ofendeu, depois o Espírito Santo falou: foi eu que falei na boca dele. E deixa eu ser homem de Deus para a tua vida agora. Você não combina com o estilo de vida que Deus quer que você viva. Você não combina com aquilo que Deus quer que você viva. É não vamos viver aquilo que Deus quer de nós. Aí vem Gilberto usou a mesma frase, brincando, jeito nordestino dele. Falou assim: pastor, tudo respeito, o senhor não combina com o carro que o senhor está não. Falei, mas que infelicidade, né? O cara fica falando do meu carro. Aí Deus me deu essa daí, que eu sirvo o reino com ela. Aí eu no meu coração assim: eu amei tanto esse carro que eu acho que eu vou ficar com ele
até Jesus voltar. O Espírito Santo falou, não vai não. Quando você contar o testemunho dele, o que você vai estar dirigindo vai ser bem superior. Lembra do que eu falei sobre eu não crer? Alguém pode não crer, não acreditar, achar que eu estou falando coisa. A gente vai se ver daqui a alguns anos. Eu creio que Deus está me chamando para viver. Vamos ler aqui, eu termino. Vou dividir a mensagem entre gente dele. Quem achou 2 Crônicas? Capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31, a partir do versículo 1. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a cidade deles. Ezequias, e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para a oferta pacífica, para ministrarem e louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei, para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das festas da lua nova, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que pudessem dedicar. Eu queria que você lesse o versículo 4, 1, 2 e 3. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que pudessem dedicar a lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitíssima primícia de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas, das ovelhas, dízimo das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram muitos montões. Fizeram o quê? No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões. E no sétimo mês, diga, no sétimo mês, acabaram. Deixa eu te falar qual é o sétimo mês. Esse, diz ele, é o mês do Rosh Hashanah, o mês do Yom Kippur. O sétimo mês, eles acabaram. Eu parei onde? Vamos pro 8? Aqui. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, vendo aqueles montões, o rei veio, olha para mim, o rei veio e viu aqueles montões, era uma abastância de coisa. Aí, versículo 8: vindo, pois, Ezequias e os príncipes, vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Versículo 10. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve um que comer desde passar, e ainda hoje porque o Senhor abençoou ao seu povo e sorvejou estas quantidades. O rei perguntou: o que é isso? Aí o sumo sacerdote está explicando. Desde que eles começaram a fazer essas ofertas à casa do Senhor, tem do que comer, tem do que beber, não falta nada, está sobrando. Deus já abençoou o povo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu queria ministrar isso sobre a tua vida, na sinceridade do teu coração. Deus tem bênção para
para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, diante da tua fidelidade. Glória a Deus. Diz amém? Amém. Diz amém? Amém. Olha a consciência do sacerdote. Ele disse desde que eles trouxeram Presbítero Jonas, Igreja Resgatando Vida para Cristo, a partir da inauguração do culto da primícia, nós vamos viver uma virada na nossa vida financeira. Você vai viver na sua casa, na sua família, e através da bênção que Deus vai pousar na tua casa, na sua família, Ele vai abastecer a sua obra, Ele vai financiar o projeto. Só você que acredita nisso, aplaude a